Bom dia, glórias a Deus. Quero desejar a meus irmãos, a minhas irmãs, um dia abençoado, agraciado, debaixo da paz e da misericórdia do nosso bom Deus. Quero agradecer a Deus pela palavra ministrada. Que o Senhor os abençoe do alto da cabeça à planta dos pés. Meus irmãos, a palavra está em Eclesiastes, capítulo 5, de versículo 1 a 7, aonde a palavra nos fala que se a gente faz uma promessa ao Senhor Deus ou um voto para com Ele, que a gente cumpra. Que a gente cumpra essa promessa e esse voto. E se a gente não pensa em cumprir, é melhor que a gente não faça esse propósito, porque o Senhor não se agrada. Ele vê como uns tolos que promete e não cumpre. E ele até permite que tudo aquilo que temos seja retirado. Mas quando a gente cumpre o voto, agrada ao Senhor e a promessa, agrada ao Senhor e tudo aquilo que nós desejamos se cumpre e ele também acrescenta. Ó, que palavra forte, meus irmãos. E se o Senhor Jesus nos deu, se Deus nos deu essa direção da palavra, esta palavra tem direcionamento para alguém. E quando eu digo alguém, pode ser qualquer um de nós, viu? Pode ser eu, pode ser meus irmãos, minhas irmãs, que fez um voto com o Senhor e não lembra. Se a gente fez algum voto com o Senhor, que a gente venha pedir ao Espírito Santo em oração, que ele venha nos lembrar. Porque se a gente pedir, o Espírito Santo, ele nos lembra, meus irmãos. A gente pode entrar em nosso quarto, fazer essa oração, que o Espírito Santo nos lembra. Uma hora ele vai fazer com que a gente lembre e a gente venha cumprir este voto, venha cumprir esta promessa com o nosso bom Deus. Porque o Senhor, ele não se agrada quando a gente não cumpre com o voto. Então, no capítulo 4, no versículo 4 de Eclesiastes, fala assim: por isso, quando você fizer um voto a Deus, não se demore de cumprir o que prometeu, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpra sempre com as promessas que faz a Deus. É muito melhor não prometer e fazer alguma coisa do que prometer e depois não fazer. Muito forte, né? Ele prefere até que a gente não prometa e faça. Mas se prometer, nós temos por obrigação de cumprir esta promessa, este voto. Assim foi como Ana. Eu estou dando um exemplo de Ana, que Ana fez um voto com o Senhor e ela cumpriu. Então, o Senhor acrescentou na vida de Ana muito mais. A palavra não foi nem voltada assim para Ana. Eu estou dando Ana como um exemplo. E ela fez uma promessa e o Senhor cumpriu. E o Senhor diz aqui na palavra que é melhor que a gente faça do que prometer, porque se a gente prometer, que a gente cumpra e não demore. Ele ainda diz assim, ele é bem detalhista, e não demore. Essa palavra é para mim e para meus irmãos, está direcionada para a gente, que o Espírito Santo de Deus venha nos lembrar, fazer com que a gente venha lembrar se a gente fez alguma promessa com o Senhor, se a gente fez alguma voto com o Senhor, que a gente venha cumprir, para que a graça do Senhor derrame sobre as nossas vidas e tudo aquilo que nós temos, que o Senhor venha com acréscimo, além dele nos dar aquela promessa que nós pedimos, como ele também vem acrescentar mais bênçãos, mais graças sobre as nossas vidas, sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades. Amém? Esta é a palavra, meus irmãos. Esta palavra tem endereço certo, eu tenho certeza disso. Que o Espírito Santo vem fazer com que a gente lembre, para a gente não ficar em débito com o Senhor.
como diz a palavra, Ele não se agrada, Ele nos vê como um tolo. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Que o Espírito Santo de Deus venha, meus irmãos, nos lembrar para que a gente venha cumprir o nosso voto com o nosso bom Deus. Amém? Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. E que a gente venha dar o nosso testemunho aqui no canal. Meus irmãos, se essa palavra está sendo um direcionamento para vocês, vocês estão assistindo o vídeo, a palavra, se vocês estão ouvindo, estão gostando, por favor, deixe o joinha de vocês, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, se inscrevam, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Amém? Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe.